Corinthians, um time do povo para o povo, no coração da maior cidade da América Latina, nas ruas sujas, abafadas, ignoradas pela elite, nascia mais que um time. Nascia um grito, uma rebelião, uma fé. Olá, Brasil! Sou Rafael Oliveira e esta é a história sombria do Corinthians paulista. Capítulo 1. Ascensão. São Paulo respira progresso, mas só para alguns. A elite comanda o futebol, o povo assiste da calçada. 5 operários paulistas assistem ao jogo de um time inglês. Inspirados, decidem criar o próprio. Um time do povo para o povo. Um time que respirava no ritmo da cidade, que lutava por cada lance, que sonhava com o impossível, o Corinthians. Mas ousar custa caro. A Federação Paulista de Futebol, que regia o esporte, rejeitou o novo time. Chamaram de várzea, improvável, vergonha. Mas o que a elite não sabia, não entendia, não queria entender, era que estavam criando um monstro. Corinthians, um time do povo, para o povo. Em 1906, num modesto estádio, no bairro da Barra Funda, a FPF deu a largada. O primeiro jogo da história, Corinthians 3-3 ginástico. Eram 1000 sócios fundadores. Eram 1000 sonhos alçando voo. Era um bairro carente de lazer. Seus 15.000 moradores viviam cercados de fábrica, ferro, fumaça. No fim do dia, o sono nos olhos, o cansaço nos pés, viam no futebol a chance de fuga, de alegria. Em 1908, o Corinthians se juntou à Liga Metropolitana de Futebol. Começava a luta para ser aceito. O Futebologia, outrora vanguarda paulista, fechava as portas para os operários. Em 1909, o Corinthians jogou seu primeiro campeonato paulista. 10 jogos, 1 vitória, 9 derrotas. Mas a equipe não desistiu. Treino, persistência, união, foram aceitos, entraram para valer. Capítulo 2. O grito. Apenas 4 anos depois, o impossível aconteceu. O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1914, um feito que não só chocou a elite paulista, mas acendeu uma chama. Um grito ecoou pelas ruas, pelas vielas, pelos becos de São Paulo. Um time que não podia, não tinha jeito, não era pra tanto, agora era imbatível. Nos anos 20, o Corinthians se tornou um dos maiores times de São Paulo. Enchia o estádio do Pacaembu. Na época, 20.000 torcedores eram 20.000 almas dispostas a gritar, vibrar, sofrer, celebrar. O timão era paixão. Corinthians, um time do povo para o povo. Capítulo 3. Fé. As décadas seguintes foram de crescimento. O Corinthians se tornou sinônimo de identidade, de pertencimento, de bairro, títulos, jogadores, ídolos. Só na década de 30, 6 conquistas do Campeonato Paulista. Na década de 40, 10. O clube se expandiu, tornou-se referência, cresceu em campo e fora dele. Nos anos 50, a torcida começou a se organizar. Canteiros de obras, oficinas, moradias, nasceram as primeiras organizadas. O Corinthians não era só futebol, era cultura, era fé, era resistência. Corinthians, um time do povo, para o povo. Capítulo 4. O silêncio. Quando o time entrava em campo, era como se todos os invisíveis fossem finalmente vistos, mas toda fé é testada. De 1954 a 1977, o Corinthians mergulhou em um silêncio agonizante. 23 anos sem um título. A torcida chorava, gritava, mas não abandonava. Amar o Corinthians nunca foi sobre vitórias. Era sobre raça, união, perseverança. Era sobre orgulho. Era sobre ser visto, ser ouvido, existir. Corinthians, um time do povo para o povo. Capítulo 5. Democracia. Anos 80. Em plena ditadura militar, o Brasil vivia calado, censurado, dividido. Em meio à opressão, um time ousou. Encheu estádios, falava alto, canteava democracia, liberdade, igualdade. Corinthians era o reflexo do povo. Do povo que lutava, que clamava por direitos, por justiça, por liberdade. Do povo que sonhava acordado,
o povo que não se calava. Sócrates, o médico, o filósofo, o jogador, falava em campo com a bola nos pés. Casagrande, o professor, o líder, o rebelde, falava com a garra, a força, a voz. Vladimir, o guerreiro, o defensor, o símbolo, falava com a raça, a garra, o suor. Juntos eles criaram a democracia corintiana. Jogadores decidiam tudo, treinos, escalações, política. Queriam ser ouvidos e o Brasil os ouviu. Corinthians revolucionou o futebol, mudou a história. Corinthians, um time do povo, para o povo. Capítulo 6. O tempo. Veio a era moderna, veio o dinheiro, vieram os craques. Teves, Ronaldinho, Dentinho, Ganso, Paulo Sérgio. Títulos, ídolos, glórias, conquistas, alegrias. O Parque São Jorge vibrava. Corinthians, um time do povo, para o povo. Capítulo 7, 2007. O chão. Mas o futebol, como a vida, também cobra o preço da vaidade. Em 2007, o gigante caiu, rebaixado para a segunda divisão. Para muitos, era o fim. Para o Corinthians, era o recomeço. Corinthians, um time do povo, para o povo. Capítulo 8. Redenção. Por que quem nasce da rua não morre na lama? No ano seguinte, sob o comando de Mano Menezes, o Timão voltou à elite do futebol brasileiro. No ano seguinte, campeão brasileiro. E em 2012, o ápice, a Libertadores. Invicto. O Corinthians se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar o título invicto, sem perder. Um mês depois, o Mundial. Contra o Chelsea, o povo no topo do mundo. Corinthians, um time do povo, para o povo. Capítulo 9. O que fica? O Corinthians não é um time, é uma ideia. É o reflexo de uma cidade que não dorme, que sofre, que luta, que resiste. É o barulho do metrô, o cheiro do concreto quente. É a lágrima do pai e o grito do filho. Corinthians, um time do povo para o povo. Você pode torcer contra, pode odiar, pode negar, pode calar, pode censurar, mas nunca, nunca vai ignorar o Corinthians. Porque o que nasce do povo jamais morre. Até a próxima, torcedor.